Capítulo 5. Encerrando os assuntos na capital ocidental. Certo, então devo entender isso como um convite para visitar a capital algum dia? Perguntou Gyokuen. Sim, está correto, respondeu Jinshi. Os dois estavam no anexo da propriedade de Gyokuen, um lugar agradável e fresco diante de um lago. Eram apenas eles, enquanto Basen e seus vários guardas esperavam do lado de fora. Nenhum dos dois portava nada que se assemelhasse a uma arma. Era um raro momento em que podiam conversar com total sinceridade. Jinshi refletiu sobre a dificuldade daquela conversa enquanto escolhia cuidadosamente suas palavras. Ele era o irmão mais novo do imperador e, embora Gyokuen fosse o pai da imperatriz, Jinshi ainda ocupava uma posição hierárquica superior à dele. O problema era que ele constantemente sentia que estava prestes a voltar ao tom polido que usava quando era eunuco. Todos os outros já haviam partido, restando apenas Jinshi e Basen na capital ocidental, onde Jinshi, diligentemente e metodicamente, começou a resolver um problema após o outro. Sim, é exatamente como você imagina. Principalmente considerando a proximidade da coroação da imperatriz Gyokuyo. Seria ideal que você recebesse um nome de clã o mais rápido possível, disse Jinshi. A consorte havia se tornado imperatriz, mas sua apresentação oficial fora adiada por dois motivos. Primeiro, porque a imperatriz Gyokuyo possuía uma forte ascendência ocidental. E segundo, porque seu pai, Gyokuen, ainda não tinha um nome de clã. Pouco se podia fazer em relação ao primeiro motivo, mas quanto ao segundo, a solução óbvia era simplesmente apressar e conceder-lhe um sobrenome logo. Essa questão deveria ter sido resolvida antes, mas com tantos convidados e formalidades, acabou sendo adiada até depois que todos já tinham ido embora. Gyokuen provavelmente já esperava por isso. A ideia estava no ar havia algum tempo. E os mais atentos sabiam que Jinshi acabaria mencionando o assunto. Ele chegou a se perguntar se Uryu tentaria interferir, mas o incidente com sua própria filha havia deixado o homem sem argumentos. Li Shu podia ser membro de sua família, mas também era uma das consortes favoritas do imperador, e agir maliciosamente contra ela não seria permitido, e muito menos perdoado. Pior ainda foi sua tentativa flagrante de destruir as provas. E tudo isso enquanto as damas de companhia de Li Shu no palácio interno continuavam a pregar peças nela regularmente. Para piorar a situação, o próprio Uryu parecia ter uma predileção muito maior pela irmã mais velha de Li Shu. Normalmente, isso teria resultado em uma punição severa, mas a própria Li Shu não desejava isso. Assim, o incidente foi encerrado e o clã Wu ficou devendo um favor. Gyokuen pareceu animado por um instante, ao saber que receberia um nome de clã. Mas logo suas sobrancelhas caíram e seu semblante mudou. Jinshi não sabia se era encenação ou uma reação genuína, mas, de qualquer forma, significava que ele não aceitaria a honra de bom grado. Jinshi sabia perfeitamente o porquê, mas fingiu não entender. Há algum problema? Perguntou ele. Não, é apenas que, novamente, isso significa que terei de ir até a capital, não é? Sim, é necessário. Mesmo a viagem mais urgente, do oeste para a capital e de volta, levaria pelo menos um mês. Era um desafio para Gyokuen, já que ele administrava toda aquela região. Mas ele sabia muito bem que não podia recusar a oferta. Gyokuen tinha um filho, um homem consideravelmente mais velho que a própria imperatriz Gyokuyo, fruto de um relacionamento anterior. Apesar disso, ao contrário da relação entre os filhos do clã Wu, Gyokuyo e o irmão se davam bem, ao menos aparentemente. Tenho um filho e, se tudo correr bem, não deve haver problema se ele ficar aqui em meu lugar. Sim, se tudo correr bem. Aí estava o problema. Era evidente porque Gyokuyo fora elevada ao posto de imperatriz. O imperador queria concentrar sua atenção nos assuntos do oeste. Além das fronteiras da capital ocidental, ficavam as terras de Shao. Mas o problema não era Shao em si, e sim o país que se estendia acima dele, Rokuaren. O imperador queria fortalecer a fronteira ocidental aliando-se ao clã de Gyokuen.
Mas se algo acontecesse enquanto o líder do clã estivesse fora, bem, a perspectiva era assustadora. O filho de Gyokuen também não podia viajar para a capital em seu lugar. Esperava-se que o próprio líder do clã recebesse o título. Havia quem sugerisse ignorar esses costumes antigos e ultrapassados, mas certamente a imperatriz Gyokuyou sofreria as consequências se seu pai ousasse romper com a tradição. Gyokuen era, e sempre fora, um oficial da capital ocidental. Ele administrava terras vastas, sim, mas aos olhos de muitos burocratas da capital imperial, ele continuava sendo apenas um funcionário provincial das periferias, independentemente do tamanho do território que governasse. Sua ascensão meteórica após a queda do clã Yi era inegável, mas também era fonte de rancor e resistência. Lamento muito, mas preciso pedir que vá mesmo assim, disse Jinshi. Ele realmente sentia pena do homem, mas não havia alternativa. Tanto ele quanto o imperador sabiam que estavam exigindo algo quase impossível de Gyokuen, mas a ordem não vinha deles, e sim dos altos oficiais da capital, possivelmente até de alguns com parentes no palácio interno. Imagino que esta seja apenas a primeira parte do plano deles para punir um caipira atrevido, disse Gyokuen, ainda que parecesse tranquilo. Talvez, se você não conseguisse lidar com provocações desse tipo, simplesmente não tivesse vocação para a política. A palavra atrevido poderia ser interpretada como fraqueza, mas isso claramente não se aplicava a Gyokuen. De qualquer forma, eu entendo, ele disse. Jinshi já esperava essa resposta, mas ouvi-la aliviou seu peito. Ainda assim, Gyokuen não havia terminado. Se me permite, gostaria de estipular uma condição. Uma condição? Sim, gostaria que meu filho tivesse alguém para ajudá-lo. Ele viveu toda a vida aqui no Oeste e sabe muito pouco sobre o mundo além destas terras. Se possível, gostaria que fosse alguém com algum conhecimento da região central. Em outras palavras, farei essa tarefa impossível que você exige de mim, então me dê alguns funcionários decentes em troca. Entendo. Isso me parece razoável. Você tem alguém específico em mente? Na verdade, era um pedido compreensível. Um dia, o filho de Gyokuen herdaria sua posição, então ele precisaria conhecer, ao menos minimamente, a vida ao redor da capital. Sim, durante o banquete, o jovem Bacen parecia outra pessoa quando se pôs diante daquele leão. Ah, ele é... Jinshi hesitou. Se Gyokuen estivesse de olho em Bacen, isso poderia complicar as coisas. Bacen podia não parecer muito, mas era extremamente valioso para Jinshi. Alguém com quem ele podia falar francamente e relaxar. Por favor, não me entenda mal, não é isso que estou pedindo. Eu jamais ousaria almejar algo tão além da minha posição quanto ter um membro do clã Ma acompanhando meu filho. Apressou-se Gyokuen a dizer, percebendo a mudança na expressão de Jinshi. O clã Ma era um dos clãs nomeados, e embora não ocupassem altos cargos administrativos ou ministérios, tinham como função exclusiva servir a família imperial. Se Bacen fosse de uma família sem nome, o pedido poderia ser discutido. Mas, sendo ele um Ma, estava garantido que, de alguma forma, ele estaria envolvido com a família imperial, e ninguém mais. Gyokuen negou prontamente que estivesse pedindo ajuda a um membro do clã Ma, pois fazê-lo seria afirmar que sua família era igual à do imperador, uma declaração que beirava a traição. Eu só fiquei impressionado, continuou Gyokuen. Não sei quantos homens conseguiriam agir tão decisivamente diante de um animal selvagem sem tremer de medo. O comentário de Gyokuen era simples, um elogio sincero, ao que parecia. Era até estranho ouvir alguém elogiar Bacen sem qualquer ressalva, mas Jinshi concordava com ele, apesar de seu temperamento irritadiço. Quando a situação ficava crítica, Bacen mostrava uma compostura notável. Ele também havia agido rapidamente. Em momentos perigosos, você não se move por raciocínio, mas por instinto, e os instintos de Bacen eram precisos. Então ele merecia o reconhecimento. Para falar a verdade, no treinamento marcial, Jinshi e Bacen eram praticamente equivalentes. Jinshi possuía uma técnica mais refinada e, em competições formais, costumava vencer. Mas em um combate real, ele não tinha certeza de que derrotaria Bacen. Era por isso que Gao Shun o designara Jinshi, apesar de sua juventude e inexperiência.
Qualquer pessoa se sentiria mais tranquila tendo alguém assim por perto, comentou Gyokuen, alheio às peculiaridades de Bacen e cheio de admiração. Ah, é mesmo? Preciso garantir que Bacen saiba disso. Foi tudo o que Jinshi disse, e então começou a pensar em possíveis candidatos. Se Gyokuen o procurou pessoalmente, ele certamente já devia ter alguém em mente. Então, que tipo de pessoa você gostaria que assessorasse o seu filho? A melhor maneira de conduzir aquela situação era lidar com ela de forma clara e objetiva. Gyokuen assentiu lentamente. Esperava que talvez pudesse pedir alguém da capital. Certo, e quem seria essa pessoa? Perguntou Jinshi. Será que Gyokuen tinha algum contato na capital? Ou talvez a imperatriz Gyokuyou tivesse recomendado alguém. Ela era uma mulher muito perspicaz. Jinshi não se surpreenderia se ela tivesse encontrado alguém competente e estivesse tentando enviá-lo para sua terra natal. Gyokuen sorriu e então pronunciou algo inacreditável. Talvez o senhor pudesse pedir a Sir Lacan que cuidasse disso? Jinshi fez tudo o que pôde para disfarçar o desânimo em seu rosto. Depois de se despedir de Gyokuen, Jinshi voltou aos aposentos que lhe haviam sido cedidos e se jogou no sofá. Isso deve finalmente encerrar o assunto, disse ele. Sim, senhor. Se Gao Shun estivesse ali, Jinshi talvez tivesse aproveitado a chance para despejar meia dúzia de reclamações acumuladas. Mas não, apenas Bacen estava presente. E ele também parecia cansado, pois soltou um suspiro pesado. A capitão imperial podia ser sufocante à sua própria maneira, mas ainda era melhor do que estar preso ali. Pelo menos Jinshi se sentia um pouco mais tranquilo por já ter enviado a consorte Li Shu e os outros de volta. Seu único erro de cálculo fora permitir que a jovem apotecária fosse junto, simplesmente porque alguém havia usado a cartada de irmão mais velho. Era verdade que a ausência dela lhe trazia certo alívio, mas ao mesmo tempo deixava-o inquieto. Contudo, ele praticamente conseguia imaginar o que a garota, que era quase 30 centímetros mais baixa que ele, faria se ele se apressasse agora. Precisava tirar o máximo de proveito daquela situação. Gostaria de um pouco de suco de fruta, senhor? Bacen perguntou. Sim, obrigado. Bacen preparou o suco com visível hesitação. Enquanto Jinshi estava fora, os criados entravam para arrumar a cama e cuidar de outras tarefas. Mas quando ele estava no quarto, Jinshi preferia que os criados não entrassem, a menos que fosse absolutamente necessário. Não era que não confiasse no pessoal de Gyokuen, apenas já tivera experiências desagradáveis demais e preferia evitar a presença dos servos. Talvez Gyokuen já tivesse sido informado disso pela própria imperatriz, pois nenhum criado aparecia à porta a menos que fosse chamado. Quanto à questão de testar sua comida para veneno, o guarda do lado de fora sempre fazia a primeira prova, e Bacen a segunda. Era mais uma formalidade do que qualquer outra coisa, já que contra venenos de ação lenta não serviria de nada. Nesse ponto, ele precisava simplesmente confiar em Gyokuen. Jinshi deixou o gosto azedo do suco escorrer pela língua, enquanto refletia vagamente sobre o dia seguinte. Finalmente retornaria à capital, e a viagem de volta seria muito mais rápida do que a vinda. Ele pessoalmente preferia viajar por terra a viajar por água, mas se a travessia economizava tanto tempo assim, então que fosse por navio. Queria se apressar e voltar logo, mas as pessoas dali continuavam prolongando tudo, tentando chamar sua atenção. Parte do atraso devia-se à confusão durante o banquete, e depois ao funeral, mas o restante era pura politicagem. Talvez essa também fosse a razão de Gyokuen ter deixado seus próprios afazeres para tão tarde. Na capital ocidental, bastava dizer, tenho uma reunião com Gyokuen, para escapar de praticamente qualquer obrigação. Mesmo assim, não faltavam pessoas trazendo suas filhas ou irmãs mais novas para servir bebidas a Jinshi, ou querendo apresentá-lo a jovens beldades de aparência estrangeira. Alguns dos perfumes que usavam certamente continham ingredientes afrodisíacos, e Bacen, que era particularmente sensível a essas substâncias, nem se deu ao trabalho de provar as bebidas que lhe ofereciam. Simplesmente ficava vermelho como um tomate. Isso o tornava, de certa forma, um excelente indicador de perigo.
Mesmo sendo seu irmão de leite e amigo de infância, havia várias críticas que Jinshi poderia fazer a Ba-sen. No outro dia, durante o incidente que levou Adu a um mal-entendido catastrófico, Jinshi pensou que Ba-sen talvez tivesse amadurecido um pouco, mas não poderia estar mais enganado. O jovem continuava um tanto inseguro em relação a mulheres da mesma faixa etária. Somente com Mao Mao, ele parecia completamente à vontade, e de certo modo, isso talvez fosse apenas um sinal de que ele não conseguia se imaginar, partindo ela. Jinshi sentia que, apesar de sua resistência a venenos, ela ainda era uma garota pequena e de aparência delicada, que parecia tão frágil quanto qualquer outra jovem, mas, estranhamente, ele não conseguia imaginá-la quebrada daquela forma também. Talvez por já tê-la visto rir descontroladamente enquanto tomava veneno, ou retornando de um sequestro com a expressão tão calma de quem só tinha saído para resolver alguns afazeres, e assim por diante. Simplificando, Ba-sen não enxergava a jovem apotecária como uma mulher, mas Jinshi estava confuso. Na idade de Ba-sen, seu pai, Gao Shun, já tinha 3 filhos. Como um homem tão claramente, ativo entre as mulheres, conseguiu gerar um filho assim? E tanto a irmã mais velha quanto o irmão mais velho de Ba-sen já eram casados. Jinshi esvaziou a taça, olhou para Ba-sen e perguntou: "Diga-me, você já está sendo pressionado a se casar?" Ba-sen franziu a testa, pego de surpresa pela pergunta de Jinshi. Era óbvio. Sua mãe havia sido ama de leite de Jinshi, e ele sabia bem que tipo de pessoa ela era. Uma mulher tão forte que Gao Shun às vezes chamava sua própria esposa de assustadora. Ba-sen empalideceu e começou a suar copiosamente, chegando a tremer. Jinshi, claramente, havia despertado algumas memórias desagradáveis. "Eu tenho sido bem incentivado a ir a alguns encontros arranjados. Com jovens tão distintas, imagino", disse Jinshi. Seu rosto permaneceu impassível, mas por dentro ele sorriu. Ultimamente, todas as perguntas sobre casamento estavam caindo sobre ele, então era divertido estar do outro lado pela primeira vez. "Ao menos lhe mostraram os retratos delas?" "Sim, eu estava disposto a dar uma olhada, pelo menos", disse Ba-sen. Talvez fosse prudente. Retratos podiam melhorar a realidade com facilidade. Ele poderia muito bem ser persuadido a sair em um encontro sob falsos pretextos, e depois disso, a outra parte poderia tentar alegar que Ba-sen já estava comprometido. E teimoso como ele era, uma vez estabelecido tal relacionamento, provavelmente se sentiria responsável pela mulher pelo resto da vida. Ba-sen então franziu a testa, confuso, e baixou os olhos para a própria mão direita enfaixada. Depois de um longo silêncio, murmurou: "Ainda sou tão inexperiente. Acho que é um pouco cedo demais para eu pensar em mulheres." Foi uma declaração realmente patética, mas enquanto Jinshi o observava, arrependeu-se de ter provocado o amigo. "Isso ainda te incomoda?" perguntou ele. Ba-sen permaneceu em silêncio. Jinshi sabia que o desconforto de Ba-sen em relação às mulheres tinha raízes profundas e estava relacionado à sua mãe e à sua irmã mais velha, e de certa forma também a ele próprio. Como a mãe de Ba-sen passava o tempo todo cuidando de Jinshi, os cuidados de Ba-sen foram confiados à sua irmã, que era 2 anos mais velha, e também a uma serva. Normalmente era função de uma criança pedir, insistir, fazer birra por seus próprios desejos, mas com Ba-sen as coisas foram diferentes. Por vezes, um guerreiro em batalha transcendia o mero treino. No momento de crise, os movimentos do inimigo poderiam parecer lentos, ou a dor deixaria de existir, como se você fosse imune a ela. Normalmente isso vem de anos de aperfeiçoamento, mas Ba-sen parecia ter nascido com esse tipo de percepção. Coincidência? Ou consequência de vir de uma família com tradição militar de séculos? Seja como for, suas habilidades eram quase instintivas. Certa vez, quando insistiu em ver a mãe, essas habilidades foram dirigidas à irmã e à criada. Geralmente, elas conseguiam acalmá-lo de seus acessos de raiva, mas não daquela vez. Com sua mão de criança, pequena e vermelha como uma folha de bordo, Ba-sen agarrou o braço da irmã e o quebrou. Ele tinha apenas 6 anos na época e quebrou um dos próprios dedos no ato. Ele era tão forte que o impacto de sua própria ação foi poderoso o suficiente para causar isso.
Depois desse incidente, Bacen passou a viver separado da irmã e do irmão mais velho. Jinxi o conhecera pouco depois, e a princípio achou Bacen frio e distante, mas é claro que ele era. Jinxi praticamente roubara sua mãe dele. O treinamento de espada que receberam juntos serviu para aproximá-los, mas também como um gesto de redenção para Bacen. Jinxi ouviu essa história pela primeira vez quando tinha mais de 10 anos, depois que Gao Shun o flagrou zombando de Bacen por tentar manter distância das damas de companhia. As mulheres são criaturas tão frágeis, disse Bacen. Acho que ainda é cedo demais para mim. O que Jinxi poderia responder a isso? Nada. Em vez disso, apenas estendeu a taça novamente, pedindo mais suco em silêncio.